Então, galera, nesse primeiro vídeo aqui eu vou estar falando a respeito de como eu adaptei essa serra na bancada. E eu vou estar fazendo uns outros vídeos posteriores a esse, falando a respeito do coletor de pó, dos acessórios que dá para você utilizar nela, da extensão que eu fiz para trabalhos maiores, e também depois eu vou adaptar uma tupiazinha nela. Eu vou estar dando umas dicas do que pode ser pensado antes de estar fazendo a bancada para ficar bem bacana. Então, no caso aqui, a estrutura dela é bem simplesinha. Eu utilizei madeira de pino, foi reaproveitada de uns pallets. Então, no caso aqui, essa madeirinha tem 9 por mais ou menos uns 3,5 de largura aqui. Quando eu fui fazer também, eu já pensei em deixar uma parte embaixo, no caso de colocar acessórios, essas coisas. Essa chapa aqui, eu utilizei uma chapa, tipo uma chapa de compensado. Só que no caso aqui ela tem 20 milímetros. E não era uma chapa inteiriça, como vocês podem ver aqui, ó. Que eram duas metades. E eu fiz essa bancadinha. Aqui, para a superfície dela, ficou com 67 por 88. E a altura ficou com 1,3 m. Por padrão, essas serras circulares, assim, elas são baixas. Mas só que para mim a altura é ruim de trabalhar. Então eu já pensei em fazer ela um pouco mais alta para mim trabalhar bem de pé. Outra coisa quanto à bancada, é bom pensar bem o tamanho de fazer ela, porque se você fizer maior e ficar ruim, para desmanchar é ruim. Agora, se você fizer num tamanho menor, depois você pode estar fazendo adaptações nela, que nem é o caso da extensão, que depois eu vou estar mostrando que eu fiz para no caso de precisar trabalhar com trabalhos maiores, cortar a chapa, essas coisas. Então aqui, vamos lá, vamos olhar aqui. No caso aqui eu estou utilizando uma serra da Skil de 1300 watts, ou seja, essa serra encara qualquer serviço, então não tem problema, não tem erro. Para fazer a adaptação, eu furei a própria base da máquina. Então, como vocês podem ver, está furado aqui, ó. Tem 4 parafusos e o parafuso ele está de cima para baixo, então a porca vai ficar embaixo. Então, na hora de fixar aqui, você vai escariar um pouquinho para o parafuso descer, para depois, quando passar a madeira aqui, não está pegando. Uma outra dica também, o que eu fiz? Para não mexer no fio da máquina, precisar cortar ou fazer uma emenda, eu optei por colocar uma tomada. Então, uma tomada com disjuntor. Então, no caso, aqui está a tomadinha. E aqui está o disjuntor. Ou seja, quando eu for utilizar a serra, eu vou estar ligando ali na tomada. E para ligar ela eu vou estar utilizando o disjuntor. Outra dica também, se você estiver pensando em colocar um disjuntor ou interruptor, sempre coloque num lugar que o botão não fique exposto, para não ter perigo de estar ligando por acidente. Então aqui eu coloquei ele aqui no cantinho, mas se você passar por aqui de pé, dificilmente você vai esbarrar aqui. E sempre deixando ele de modo que ele desligue para baixo e para ligar para cima. Porque se acontecer de esbarrar, tem menos chance de ligar. Então, no caso aqui eu só vou ligar para fazer um teste, fazer um pouco de barulho. A vantagem de estar deixando, no caso, a tomada ali, é que futuramente, que nem eu vou adaptar a tupia, então eu posso utilizar esse mesmo interruptor para ligar e desligar a tupia, ou qualquer uma outra ferramenta que eu venha adaptar aqui. Então, por enquanto, no caso, seria isso. Se gostou do vídeo aí, achou bacana, dá um joinha aí, se inscreve no canal. E acompanhe os próximos vídeos que eu vou postar aí a respeito da própria serra. Valeu!